Fala, incomparáveis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje no quadro Mestre Resolve, eu vou pegar uma dúvida de uma mentoria que eu fiz para alguns alunos da nossa última imersão, que foi a seguinte: como fazer a diluição de metas ao longo dos dias? Se eu tenho uma meta mensal, por exemplo, como é que eu faço a diluição de metas ao longo dos dias, considerando apenas dias úteis? E para isso eu vou utilizar a função Network Days. Vou mostrar então uma aplicação prática, de como utilizar a função Network Days, para que ela serve e tudo mais. E também vou falar sobre funções do Power Query. Então, um vídeo completaço, tá? Do início até o fim, desde a parte de ETL até a publicação e também a atualização automática, porque eu vou mostrar alguns perigos aí de quando você vai utilizar uma fonte da web, como é que você faz para atualizar de forma automática no Power BI Online. Então, um vídeo completaço, um pouco mais longo que o comum, porém importantíssimo para você se desenvolver com Power BI. Não se esquece, toca no botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera. Bora pra dúvida. Então, o nosso cenário é o seguinte, eu tenho uma tabela de metas onde a granularidade dela é vendedor e mês. Então aqui eu tenho uma meta por vendedor para cada um dos meses. Tá no primeiro dia do mês, mas só para realmente a gente usar esse artifício, para eu poder relacionar com a calendário. Mas se você olhar, pula do mês 1 para o mês 2, para o mês 3, para o mês 4 e assim em diante, tá bom? Se eu olhar nos relacionamentos, eu tenho aqui a minha calendário, ligada com a minha tabela de metas pela data. Só que novamente, isso aqui é uma data que está no primeiro dia do mês. Então se eu for olhar, por exemplo, o dia 3 do mês 5, vai estar vazio aqui a minha meta, porque eu tenho apenas no primeiro dia. Como é que eu faço essa distribuição de metas para cada um dos dias, Eu faço essa diluição de metas por dia. E por dia útil. Vamos lá então. O que eu tenho? Eu tenho uma tabela de calendário que eu não tenho feriado ainda, que não tenho dias úteis. Então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, é ir lá no Power Query, transformar dados, para obter de um site, a lista de feriados. Então eu vou pegar o seguinte site, deixa eu entrar aqui no meu relatório. Inclusive, essa análise que a gente vai fazer de realizado versus metas, a gente consegue construir painéis como esse aqui, Então olha só, olha esse painel que top que a gente vai construir inclusive na nossa imersão lá de novembro, dias 4, 5 e 6, tá? Faturamento versus meta ao longo do tempo, olha só, até mesmo uma projeção, que eu vou mostrar como criar uma projeção também, Como é que você projeta aqui o futuro, com base no passado. E se eu quiser, por exemplo, olhar no nível de dia, que é o foco da nossa aula de hoje, eu posso clicar no mês e vir aqui, clique para detalhar a evolução diária. E tá lá daí a meta, dia a dia, de forma diluída, através dessa análise que a gente vai fazer hoje. Olha que legal, Então olha o poder que você traz aqui para análise, para o gestor, para a tomada de decisão, com um painel de indicadores, com um painel assim, com um dashboard e um design top como esse. Show de bola, Olha que legal aqui também, vendedor por vendedor, A diferença do realizado versus meta e por aí vai, tá? Tudo isso vamos montar, do zero e chegar nesse nível, de detalhes, nesse nível de design da nossa imersão em novembro. O link tá aqui embaixo. Vamos lá. Vou vir aqui, feriado é Ambima. É o site que eu utilizo, para buscar feriados. Vamos pegar aqui o ano 2022. Então tá aqui o ano 2022, com cada um dos feriados. Eu vou dar um Ctrl C nessa minha URL, tá? Que se eu mudar, por exemplo, aqui para 2017, eu tenho lá os feriados de 2017. Então basta eu mudar o ano aqui, que funciona, Que fica certinho, Que eu consigo buscar lá no passado o feriado do passado. Legal. Então eu vou vir isso aí, vou vir aqui, vou vir numa nova conexão da web. E eu vou colar aquele meu link, minha URL. Dá um OK. Vai puxar aqui as tabelas lá do Power BI, da web, do site. Vamos ver. Essa aqui, Essa tabelinha aqui é onde eu tenho os feriados, tá? Vou clicar em OK. Vai trazer aqui somente 2022. Pô, Léo, mas como é que eu pego daí do passado? Porque se eu olhar aqui, o meu ano, ele varia. Não é 2022, é 17, 18, 19. Então a primeira coisa que eu vou fazer, não vou fazer isso aqui agora não. Vou primeiro tratar essa tabela aqui. Já vou mostrar por quê. Vou chamar de feriado. Tá? De feriado. Aliás, vou chamar de fx feriado. Por quê? Porque eu vou transformar ela numa função. Vou usar aqui o Power Query Online. O Power Query Online. Tô ficando tolo. O editor avançado.
editor avançado. Cliquei ali em editor avançado, vou dar um zoom aqui e eu vou transformar esse 2022 num parâmetro, tá? Então vou fazer o seguinte, ó, vou tirar ele fora, tirei ele fora, vou fechar aspas aqui, tá? Vou abrir aqui, vou deixar assim, e no meio aqui eu vou concatenar um texto, end, que eu vou chamar de ano, assim. Tá, mas o que é o ano? Bom, o ano é um parâmetro que eu quero passar aqui nessa função. Então eu vou transformá-lo numa função. Então eu vou botar aqui, ó, ano como texto. Ano como texto. Aí o símbolo, né, ou o operador para transformar isso aqui numa função é igual setinha pro lado. Quando eu passar o ano aqui como texto, ele vai transformar esse ano, aliás, vai passar aqui esse valor do ano como argumento, né? E aí vai funcionar, vai pegar o ano que eu quiser aqui de feriado. Vamos testar? Concluir. Olha o que ele fez, tá? Ele transformou isso aqui numa função realmente, né? Não tem mais a tabela. Para eu buscar a tabela que eu tinha antes, que era 2022, basta digitar aqui o 2022 e invocar. E ele trouxe lá, ó, exatamente a mesma tabela que eu tinha. Só que agora usando o parâmetro. Aliás, usando a função, né? Que passa um parâmetro de ano para ela. Se eu pegasse, por exemplo, ó, 2017, aqui, ele vai transformar, ou vai criar, uma tabela de feriados de 2017. Olha lá, que legal. Show de bola. Beleza, Léo. E agora, então, como é que eu faço para pegar todos os anos que eu tenho na minha tabela de calendário? Aí que vem o pulo do gato. Vou deletar esses dois carinhas aqui, foi só teste. Vou lá em decalendário. Vou vir aqui na coluna de ano, botão da direita, adicionar como nova consulta. Vou jogar ela aqui, ó, como ano, vou chamar de feriado. Você vai entender por quê. Esse feriado é uma lista com todas as linhas, né, da tabela calendário. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, vou remover duplicadas. Aqui. Quero somente os anos que eu tenho, né? Pronto, tenho os 3 anos apenas. Vou transformar em uma tabela. Transformei numa tabela. Ok. E aqui eu vou pegar essa coluna 1, que é o ano, né, ó, que é o ano, como texto, importante. Aliás, vou até mostrar aqui, vai dar erro se eu não botar como texto. Se eu botasse como número inteiro, ó, olha o que vai acontecer se eu vier aqui em adicionar coluna e invocar função personalizada. Invoquei. Vou chamar de feriados. Qual que é a função que eu vou utilizar aqui para passar essa coluna de ano como argumento? A função feriado. Aqui o ano, ó, que é essa coluna, aliás, que é o parâmetro que tem na função, eu vou usar a coluna ano daqui. Ó, esse aqui é o parâmetro que está aqui dentro. Que está aqui, ó. Tá? E isso aqui é a coluna que eu estou passando como argumento. Ou seja, eu vou pegar essa coluna e vou passar como argumento daquele parâmetro ali que está na função. Então eu estou igualando uma coisa com a outra. Basicamente é isso. Ok. Deu erro. Olha só, deu erro. Por quê? Porque esse meu tipo aqui está como inteiro. E lá eu passei como texto. Então eu tenho que voltar aqui um passo. Ó. Posso voltar se eu quiser na forma manual. Voltei um passo. E vou transformar aqui para texto. Vou inserir e vou substituir o atual. Pronto. Quando eu voltar para o último passo lá na direita, eu vou só ignorar esse negócio de privacidade. Porque ele está misturando duas fontes distintas. Ignora. Dei um OK. Ele vai criar 3 linhas, né? Que são 3 tabelas que estão agora, ó, comprimidas. Uma tabela de 2019, olha lá. Uma de 2017 e outra de 2018. Show de bola. Vou expandir esse carinha aqui agora. Vou expandir. Eu quero somente a data. Não preciso do dia da semana. Data e feriado, vai. Pronto, tá lá. O ano não preciso mais, tá? A data e o feriado, eu vou selecionar as duas e vou transformar aqui, detectar tipo de dados. Já estou aqui com feriados, então. Um detalhe importante, se eu tiver mais de um feriado no mesmo dia, o que não é comum, né? Ou mais de um nome para o mesmo feriado, eu teria que tirar aqui e deixar somente um valor único por feriado para não dar nenhum problema, tá? Agora eu tenho duas alternativas. Ou eu importo essa tabela feriado como tá? Ou eu jogo ela para dentro do calendário. Eu vou jogar para dentro do calendário. Tá? Eu vou jogar para dentro do calendário. Eu prefiro fazer isso, tá? Dá para fazer com as duas. Porque se eu fizer do jeito que está aqui, ó, separado as duas, como tá?
vou ter um relacionamento, né, entre data e decalendário. Não é ruim, mas eu acho que trazer para decalendário faz mais sentido. Então vou lá em decalendário, página inicial, mesclar consultas. Data, daqui, com decalendário, com deferiado lá, data daqui. Pronto, beleza? Dei um OK. Vou vir aqui no deferiado e eu vou expandir aqui, ó, o nome do feriado. Não preciso da data porque, obviamente, é o mesmo dia que eu tenho lá na esquerda. Somente o nome do feriado. Vai ficar vazio onde não tem feriado, né? E vai ficar aqui como no valor do feriado, onde é feriado. Poderia, talvez, ao invés de nulo, ó, vir aqui e substituir valores. Eu poderia chamar, por exemplo, de não feriado. Né? Não posso dizer que é dia útil, né? Porque pode ser final de semana. Vou só chamar de não feriado. Não feriado. Meio feio, mas vai dar certo. Pronto. Legal. Se eu vier aqui, ó, no filtrinho, posso ver o valor, ó, o nome dos feriados, né? Pronto. O que eu faço com essa de feriado? Vou vir aqui com o botão da direita, vou desabilitar a carga para não aparecer lá na minha decalendário. Aliás, para não aparecer como tabela solta lá no modelo. Vai continuar recebendo atualizações, se tivesse sentido, né, receber atualizações, tá? Por exemplo, surgiu um ano novo na minha decalendário. Pô, vai aparecer aqui o feriado, por quê? Porque eu puxei, ó, lá do início, eu puxei o... Aliás, lá do início eu puxei a tabela de ano lá do decalendário. Então ele vai estar linkado, uma coisa com a outra. Fechar e aplicar. Fechar e aplicar. Vamos trazer para cá. A gente fazer agora os cálculos com a linguagem DAX, né? Para a gente pegar essa meta, que é mensal, e diluir ao longo dos dias. Vou esperar aqui carregar. Beleza. Vamos lá. Criei aqui uma matriz. Vou botar aqui o faturamento e a meta. A minha meta simplesmente é uma soma da meta, tá? E aqui eu vou botar, ó, decalendário. Vou botar o ano nas linhas, o mês ano embaixo e o dia embaixo, só para você ver o seguinte. Quando eu desço do ano para o mês, funciona certinho, consigo comparar, tá fazendo sentido, tá? Agora quando eu desço lá no nível de dia, olha o que acontece. Toda a minha meta foi atribuída ao dia 1. Por quê? Porque é como está no meu modelo, né? Eu tenho que fazer algum esquema aqui agora, ó, de pegar esses 549 mil e fazer uma proporção ali, né? Para considerar apenas os dias úteis. Ou seja, se eu tenho 20 dias úteis no mês de janeiro, eu vou dividir isso aqui por 20 e vou atribuir somente nos dias úteis. Essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia. Beleza. Como é que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quando que é dia útil e quando que não é. E eu também tenho que saber quantos dias úteis tem no mês. Se eu tenho 20 dias úteis no mês, certo? Se eu tenho 20 dias úteis no mês, eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 20. Quando eu estiver no contexto de dia, né? 549 dividido por 20, né? Vamos fazer isso primeiro? Quantos dias úteis que eu tenho no mês? Aí que eu vou utilizar a função, ó, Network Days. Quer ver? Nova medida. Vou chamar de dias úteis. Igual. Vou usar aqui, ó, Network Days. Como é que essa função funciona? Ela pede uma data inicial, uma data final e tem dois parâmetros aqui opcionais, o fim de semana e as férias, tá? Vamos ver aqui, data inicial. Qual que é a minha data inicial? Pensa o seguinte, se eu estou no mês de janeiro, qual que é a minha data inicial de janeiro? É o primeiro dia do mês, né? Dia 1 de janeiro. Qual que é a data final de janeiro? 31. Como é que eu pego o primeiro dia do mês? O primeiro dia do contexto? O mínimo da decalendário data. Aí como é que eu pego o último, então? Máximo da decalendário data. E os outros parâmetros, tá? Final de semana e férias.
Final de semana é para você modificar, por exemplo, para você considerar o sábado ou não considerar domingo ou não considerar, enfim. Eu não vou mexer porque o parâmetro default já é desconsiderar sábado e domingo, tá? E o férias é para você poder passar uma coluna com as datas dos feriados. E eu tinha testado isso da outra vez lá, quando eu trouxe a tabela de feriado solta, eu consegui utilizar. Vou tentar usar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo isso. Acho que não vai dar, tá? Acho que não vai dar. Deixa eu botar o 1, que é o parâmetro de fim de semana. O 1 é o default, tá? Então, botei ele lá. E o férias, se eu botar aqui, ó, de calendário, é uma tabela, não tem como fazer. Teria que ser a de feriado aqui. Se eu tivesse de feriado, com uma coluna de data, daria certo. Mas eu não tenho, então eu vou fazer um detalhezinho. Daqui a pouquinho eu vou corrigir esse problema do feriado. O Network Days, por default, tá? Se você passar somente isso, ó, ele vai levar em consideração apenas o final de semana como não útil. Então, olha só. Dias úteis. Se eu olhar aqui no mês de janeiro... Deixa eu voltar, peraí. 2017. Eu só vou corrigir aqui, ó. Vou trazer o valor de 2017, porque eu tirei por uma besteira aqui, ó. Que é... Besteira não, um teste que eu estava fazendo. De botar o range start em 2018, que é um parâmetro para fazer atualização incremental. Vou botar como 2017, aí eu vou atualizar aqui e vai aparecer para a gente 2017. Só um segundo. Beleza, está me dizendo aqui, ó, que janeiro tem 22 dias úteis, né? E eu tenho, por exemplo, que ó, dia 1º não é útil, tá como 0, tá? Dia 1º, aliás, dia 2 é dia útil. 7 e 8 deve ser sábado e domingo, tá? 14 e 15, sábado e domingo, e por aí vai. Se eu pegar fevereiro, é mais fácil da gente ver porque tem carnaval, né? Fevereiro, ó, tá me dando que é 20 dias úteis, certo? E tá tirando apenas final de semana. Porque por default, como eu falei pra você, essa função aqui, ó, tira apenas final de semana. Tá? A não ser que você passe ali uma tabela de feriados como parâmetro, como quarto argumento ali. Eu não vou fazer isso porque eu acho mais complicado. Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Prefiro botar aqui a calculate por fora, tá? E botar aqui um filtro que é o feriado lá da tabela de calendário é diferente de não feriado. Ao contrário, né? Para ser dia útil, igual. Isso aí. Igual a não feriado. Daí eu tenho dia útil. Se eu tenho feriado igual a não feriado, eu tenho os dias úteis. Provavelmente ele vai tirar aqui o 27 e o 28, ó. Olha lá, botou 0. Olha, ele botou em branco, né? Pode ser 0 ou em branco, tanto faz, tá? Posso somar 0 aqui se eu quiser. Aí ele vai me dar 0 ali, onde era pra estar... Aqui, ó. Aí, pronto. Ele tirou lá o dia 27 e 28, que era o feriado, que era carnaval. Então agora eu tenho 18 dias úteis, ó, em fevereiro. Bacana? Então tá correto agora, considerando tanto o feriado, como também final de semana, né? Como dia não útil. Beleza. Para eu fazer agora essa proporção, digamos, né? Ó, para eu poder, por exemplo, pegar esse 694 e dividir por 18, para ele espalhar esse valor aqui, ó, onde tem 1, o que eu tenho que fazer, por exemplo, no dia 7? No dia 7 eu tenho que pegar esse valor de 694,239 e dividir por 18 e multiplicar por 1. Como é que eu faço para aparecer o 18 aqui, ó? Eu tenho que estar com o 18 no mesmo contexto para poder dividir por esse valor aqui. Eu não consigo pegar um valor que está lá em cima. Primeira coisa, né? Aliás, antes disso, eu tenho que ter o 694 aqui também. 2 pontos importantes, ó. Como é que eu faço para ter o 694.239 nesse contexto? E também eu tenho que ter o 18 nesse mesmo contexto. Porque eu tenho que olhar, ó, somente a linha. Tá? Então olha só pro dia 7. E esquece o resto. Só olha o dia 7. Faz de conta que só está aparecendo ele na tua tela. Para eu fazer essa divisão, ou essa manipulação, eu tenho que estar com o valor aqui nesse contexto. Eu tenho que estar com o 18 aqui também, nesse contexto. Para dividir um pelo outro. Então vamos fazer isso. Vamos pegar essa meta e fazer ela replicar para baixo, né? Fazer esse preenchimento para baixo, que não é bem esse o termo correto, né? Mas tudo bem. Eu vou pegar essa meta, tá? Original. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um calculate por fora dela. E aí eu vou fazer uma função de all de calendário. Vou limpar minha tabela calendário. E vou devolver o meu contexto de ano. Aliás, de mês. Porque é uma meta mensal. Então, eu quero que ele leve em consideração o mês, tá? De calendário. Mês, ano.
Quando eu faço isso, o que ele está fazendo? Olha lá, pegou 694 e replicou para todo mundo. Por quê? Porque, vamos lembrar do dia 7, ó. O que ele fez no dia 7? Ah, beleza. Eu quero somar o valor de meta, porém eu não tenho ele aqui nesse contexto. Então eu vou remover o filtro de calendário para ele poder ver toda a tabela calendário. E aí eu vou considerar, vou devolver aqui, ó, vou levar em consideração qual que é o valor da meta daquele mês do dia 7. No mês do dia 7, o valor é 694. É como se ele pegasse aquele valor lá de cima e jogasse aqui. Basicamente é isso que ele fez, tá? Com essa lógica. Já tenho 694 lá. Agora eu tenho que botar o valor 18, né? Também aqui do ladinho. Eu vou criar uma nova medida, que eu vou chamar de dias úteis do mês. Dias úteis do mês. Igual a calculate. Mesma lógica. Vou pegar os dias úteis, que é essa medida aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou limpar o de calendário. Vou remover o filtro do calendário. E vou devolver o valor, a quantidade de dias úteis daquele mês. Mês, ano. Mesma lógica. Quer ver? Se eu botar essa função, essa medida aqui agora na direita, ó, ele vai botar o valor 18 do lado do 1. Ele expande tudo, eu tenho uma raiva disso. Fevereiro, tava. Dia 7 de fevereiro, pronto. Tá lá, ó. Já tenho 694, já tenho 1, já tenho 18. Para eu fazer agora uma meta diária, eu vou usar aqui uma nova medida. Óbvio, podia estar fazendo isso numa medida única, mas eu quero mostrar passo a passo, né? Meta diária igual a uma proporção, né? Uma divisão, né? Um divide de meta vezes dias úteis, ó. Essa medida aqui. Dias úteis. E dividido isso por dias úteis do mês. Por que eu não posso simplesmente dividir por 18? Ah, isso é legal, ó. Por que eu não posso simplesmente, ó, fazer uma divisão, né? Ou pegar aqui, ó, a meta e dividir por dias úteis do mês. Porque ele vai errar no mês daí, ele vai botar o valor errado no mês. Porque no mês eu tenho 18, né? Dias úteis. Eu não posso dividir por 18 no mês. No mês eu tenho que dividir por 1. Olha só. Fevereiro. Aqui até deu certo, 38.500 e pouco. Mas lá no mês, ó, deu errado. Então, para eu corrigir no mês, para deixar certo no mês também, eu multiplico, né? Pelo número de dias úteis aqui em cima. Vezes dias úteis. Então eu podia fazer um divide e ficar mais elegante. Divide. Isso aqui. Dias úteis dividido, né, por... Olha, agora foi. Ah, agora sim. Ó, olha fevereiro lá, vai dar os mesmos 694. Deixa eu botar 0 casas. Pode fazer na calculadora aí. 38.569 vezes 18. 38.569 vezes 18. Vezes 18. Né? Ó. Tem que dar 694. 23. 242 por causa do arredondo das casas decimais. Feito. Bom, já estamos aí com meta diária. Olha que legal, tá? Meta diária. Se eu olhar aqui, vamos pegar um outro mês aí, sei lá, o mês de dezembro, que a gente sabe onde tem os feriados também, né? Dia 25 é feriado, né? Se a gente olhar lá no dia 25, ó, dia 25, tá 0. Porque não é dia útil. É um feriado, tá? Então aí que a gente tem, né? Assim que a gente faz para poder colocar a nossa meta diária e caindo no 0. Esse exercício que eu mostrei aqui para vocês, ó, é interessante isso, vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó, se eu pegar um mês específico, março, por exemplo, a gente pode ver claramente, tá, que a meta ela fica reta, ó, porque aqui é um acumulado, né? Aqui é um acumulado. Então se você olhar aqui, ó, tá vendo que a meta, cadê? 19.330. No dia seguinte, ó, 19.330, porque aqui ou é um feriado ou é um final de semana. É um dia não útil, por isso que a meta ficou retinha. Então a gente considerou a mesma regra, tá? Só que, claro, a gente acumulou daí. Ah, como é que faz para acumular a meta, Léo? Como é que faz para acumular o projetado, o realizado? Isso a gente vai fazer lá na nossa imersão, tá? Vamos lá. Feito isso, eu consigo fazer os gráficos ali que eu quero, fazer a evolução diária, fazer o acumulado, para poder comparar, né, a meta com o faturamento dia a dia também. Se eu bati ou não bati a meta no dia a dia, tá?
Obviamente, esse meta, esses dias úteis e esse carinha aqui, posso tirar fora, né? Ó, tiro fora. Deixo apenas faturamento versus meta diária, tá? E eu posso fazer o gráfico que eu quiser, né? Da forma que eu quiser fazer essa análise aí, como eu mostrei para vocês ali no exemplo. Ponto. Fizemos ETL, puxamos nessa tabela de feriado. Mostrei ali para vocês como jogar para dentro do calendário. Mostrei a parte de DAX. Fizemos então os pilares 1, 2, 3 e 4. A parte de visuais a gente vai fazer, como eu falei, né, na nossa imersão. E agora vem a parte de publicação, que eu quero agora mostrar como é que a gente atualiza isso de forma automática lá no Power BI Online. Vai dar um bugzinho aqui, quer ver? Vou publicar, ó. Vou publicar, vou salvar esse carinha. Vou aplicar, não sei porque ele está mostrando aquela tarja amarela lá, acho que é um bug, que eu já apliquei algumas vezes. Às vezes o Power BI evolui de versão e uns bugs voltam a aparecer, né? Mas tudo bem. E vou... não some. E vou publicar aqui no meu workspace de teste. Tá aqui. Vamos esperar ele publicar. Para lá no Power BI Online agora a gente poder atualizar, né? Pô, isso é um desafio muito grande de muita gente. Como atualizar fontes que eu pego da web. Como atualizar fontes que eu pego da web. Vamos lá. Olha só. Essa fonte de realizado, tá? E de meta, puxei de uma planilha, a de metas, e o realizado de um banco de dados. Então não deveria dar problema. Então vou vir aqui em agendar atualização. Só que ele está mostrando o seguinte, ó. Você não pode agendar atualização para esse conjunto de dados porque as fontes atualmente não oferecem suporte à atualização. E aí eu não consigo, de forma nenhuma, né, atualizar isso aqui. Não vai dar certo. Por quê? A gente cometeu um pecadinho aqui no Power BI Desktop. Na hora de puxar, ou na hora de criar a função ali da nossa... da web, a gente utilizou um parâmetro, né? Transformamos uma função que utiliza um parâmetro e aí não dá para fazer dessa forma aí. A gente tem que fazer uma coisinha um pouquinho diferente, tá? Eu vou vir aqui em transformar dados, ó. E se eu olhar aqui em configurações da fonte também, ele vai dar o mesmo erro que deu lá, só que mesmo assim no Power BI Desktop ele funciona a atualização. Só que olha só, tá aqui embaixo, ó, dizendo que não conseguiu, tanto é que não mostrou aqui, ó, a função, né? Não mostrou a web. Porque ao puxar da web e transformar ela num parâmetro, deixar ela dinâmica, tá? A gente tem que fazer um detalhezinho importante aqui, ó, que é separar as coisas. Primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu não gosto de usar esse Web Browser Contents. Uso apenas Web Contents. Com isso, você dá um OK, vou testar primeiro para ver se não quebrou nada. Sempre faz pedaço a pedaço, né? Parte por parte, para não dar nenhum erro. Ó, lá o deferiado continua funcionando, se eu atualizar continua funcionando, beleza. Então a função Web Contents é a indicada para você puxar da web. Próximo passo é o seguinte, pô, eu estou quebrando aqui, ó, com um parâmetro, né? E, enfim, dando continuidade na URL. Então é separar isso aqui também, ó, para eu botar aqui um outro argumento, uma outra opção, tá dentro do Web Contents, que é uma opção chamada Relative Path. Relative Path igual. E aí, se eu não me engano, eu nunca lembro certinho a sintaxe, mas eu acho que é colchete aqui, tá? Relative Path. E aí eu faço o seguinte, não preciso do e-comercial, porque ele automaticamente já faz a concatenação. E se eu não me engano, fecha colchete aqui. Se eu errar, eu vou buscar na internet aí essa sintaxe. Bom, aí ele passa isso aqui, ó, como o URL principal. E o restante é um caminho relativo, digamos. Tá certo, né? É um caminho dinâmico, que eu passo ali o ano. Vamos ver se vai dar certo? Concluído. Se não quebrar deferiado, é um bom sinal. Não quebrou. Se eu vier aqui em configurações da fonte, olha lá que maravilha. Apareceu. Olha que show. Vou publicar de novo. Fechar, aplicar. Vamos publicar novamente. Falei que a aula era um pouquinho mais longa, mas tem muitos conceitos aqui importantes, tá? Isso aqui realmente é uma dor muito grande de muita gente, cara. Tem gente que sofre com isso aqui, tá? Eu sofri por um tempo. Foi difícil achar a solução, mas achei. Publicar, salvar. Vou passar por cima. Sandbox. Substituir. E aí tem mais um detalhe importante que eu já vou mostrar para vocês, é o seguinte.
essa URL da Ambima, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu tava lá, tá aqui, né? Se eu tirar fora essa parte, ó, será que vai dar certo? Vamos ver, será que ele vai retornar alguma... Esse aqui era a URL padrão que foi antes do Relative Path, né? Se eu der um Enter, ele dá um erro, ó. Ele dá um erro. Tá? Então isso aqui vai ser importante também pra gente saber. A URL principal, né, que tá antes do Relative Path, ela é achável? Como é que é? Ela retorna algo, que não é um erro. No caso aqui não. Então isso também vai influenciar aqui, ó. Quando eu der um F5 no Power BI Online, isso vai influenciar no seguinte. Bom, vamos lá. As credenciais das tabelas de método. Eu tenho um gateway pessoal, tá? Então eu vou usar um gateway pessoal. Na web, ó, que é a fonte nova, eu vou editar credenciais. Se eu der um entrar aqui, ó, tá vendo lá a URL, que é a principal, que deu esse erro? Se eu der um entrar, ele não vai achar nada. Ou seja, ele bateu lá, deu erro, ele não consegue autenticar. Ou não consegue autenticar, não. Não consegue retornar nada, dá um erro, enfim. Aí você pode ignorar a conexão de teste. Porque só no teste que dá o erro. Porque lá na hora de atualizar, ele vai concatenar, ele vai puxar a URL completa com um ano depois. E aí vai dar certo. Então ignora aqui a conexão de teste, dá um entrar, maravilha, liberou. E agora eu posso à vontade, ó, atualizar aqui, tá? Programar minhas atualizações automáticas 8 vezes por dia na licença Pro, 48 vezes por dia na licença PPU ou na licença Premium e vai tudo funcionar de forma maravilhosa. Vamos ver aqui, ó. Vou olhar aqui de volta. Histórico em andamento. Histórico em andamento. A minha tabela do banco de dados é um pouquinho grande. Pode ser que por isso que demore um pouquinho mais. Mas vai dar certo. Tenha fé. Tenha fé. Vamos atualizar. Ô, meu amigo. Vamos acelerar esse vídeo. Matheus, acelera para nós. Aê! Tá lá! Pronto. Aí eu posso puxar dados novos, posso ter novos anos, né? Posso ter novas datas ali na minha tabela que vai funcionar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo, ó, se você conhecia como utilizar a função Network Days. Se você sabia também, né, como corrigir esse problema aí da atualização numa fonte web, tá? Me comenta aqui embaixo se você curtiu esse vídeo. E não se esqueça, últimas vagas para o lote 2 da nossa imersão. Daqui a pouco acaba e você vai reclamar aí que não participou, né, que ficou mais uma vez de fora e que não investiu em você e que tá tudo igual e nada muda. Então, ó, toca embaixo e se inscreve na nossa imersão. Te vejo lá. Grande abraço.